ao lado do sofrimento extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Só para dizer que eu acho que a iniciativa que está sendo feita é fantástica na hora de pôr no plano da história uma figura que tem uma história maior do que até agora tenha sido reconhecida. Conhecer, vale dizer, uma relação mais próxima, já foi quando eu me elegi pela primeira vez deputado federal, vale dizer 1958, pelo Amazonas. Ao assumir a Câmara, ainda no Rio de Janeiro, a capital ainda estava no Rio, exatamente em 1959, e eu já então no PTB, que em uma das primeiras reuniões da bancada com o vice-presidente, que na época era vice-presidente, eu tive o prazer de conhecê-lo de perto. Durante a campanha eleitoral no Amazonas, ele passou por lá, mas eu era um candidato. A candidato é diferente. Então foi vê-lo, ouvi-lo, mas nenhuma relação. Eu diria que a primeira relação é já quando eu me torno deputado federal em 1959. Depois foi a relação de um deputado do PTB com o vice-presidente da República e o presidente nacional do PTB. E dentro do PTB, em pouco tempo, eu passei a participar de um grupo, eu diria, à esquerda. Não era de esquerda para não ser falsificador. À esquerda. E com isso criou-se o chamado Grupo Compacto, do qual eu era, se você me permite, uma pontada de vaidade, talvez uma das principais lideranças. E isso nos dava necessariamente uma relação mais próxima, porque nós passamos a cumprir um papel de impulsionar alguns temas fundamentais para o país e que o PTB encarnava, mas, sobretudo, o presidente João Goulart, herdando o que herdou das grandes mensagens de Getúlio, assumia. É nessa relação que passou a haver entre mim e o presidente não uma relação próxima de amizade, mas uma relação de encontro político de um cidadão mais jovem com alguém que já estava no auge da vida pública. E este era um tema central da luta do monopólio estatal, porque havia uma divisão profunda. Uns que durante muito tempo consideravam que não havia petróleo. E aí você tem uma figura admirável, que é o Monteiro Lobato, quando ele passa a lutar pela tese, curiosamente, há petróleo. Inclusive um livro famoso chamado O Escândalo do Petróleo. Bem, mas posteriormente, quando passou a haver pelo menos o reconhecimento, que era óbvio de que também nós tínhamos de petróleo, porque tinha petróleo no Peru, na Colômbia, no Chile, na Argentina, na Bolívia, como se fosse assim um torneio de quem buscava fugir do território nacional. Olha, Monteiro Lobato brinca com isso num livrinho para meninos, O Poço do Visconde. Olha minhas lembranças antigas. Bom, aí você tem área que já considera fundamental ter o petróleo, mas considerava que fosse através da iniciativa privada. Aí é um divisor de águas
profundo, profundo, divisor de águas. Ou seja, que se considere possível, mais do que possível, desejável, a participação do capital estrangeiro. Com a tese de que não tínhamos recursos suficientes, com a tese de que não tínhamos tecnologia suficiente, etc. Esse foi um divisor de águas que dividiu o país anos e anos e anos. Ora bem, a minha geração, no que eu chego a vivê-la a partir de 1950, já eu então membro da Faculdade de Direito, militante do Centro Acadêmico 11 de Agosto, etc., aí era o monopólio estatal do petróleo. Ora, o monopólio estatal do petróleo confunde-se precisamente com a pergunta que você me fez. Ele é não apenas um fator de desenvolvimento econômico, mas ele é um fator fundamental na soberania nacional. Se você estudar a análise do petróleo no mundo moderno, ele é o centro dos grandes desenvolvimentos e das guerras. O petróleo levou a sangue muitos e muitos países em muito momento. Então ele é um centro decisivo no conceito da soberania nacional, a defesa da nação, através do crescimento econômico e social que o petróleo cria condições para. E essa é a minha maneira de pensar. Porque você pega exatamente o que o Getúlio passa a encarnar com esta sucessão de fatos e chega aonde o meu modo de ver é o grande divisor, grande da vida dele e do país. A área, eu diria, mais avançada intelectualmente conservadora, vê nisto algo, de alguma forma, entrosado com a mensagem comunista. Por trás disso é o Partido Comunista. Por trás disto é a esquerda. Logo, o Getúlio é o anti-isto, nesta visão. E, portanto, discutir-se o petróleo, sobretudo o monopólio estatal do petróleo, é encarnar o Getúlio nesta mistura que eu estou tentando, de maneira apressada, fazer o resumo. Isto passou a ter esse tipo de reflexo numa área importante da intelectualidade, numa área importante do jornalismo, numa área importante do parlamento. E por trás disso os Estados Unidos, porque, na verdade, o interesse pelo problema do petróleo desde sempre foi dos Estados Unidos por iniciativa privada. Isso hoje é amplamente comprovado, sem participar mais de qualquer dúvida. Isso se refletiu nos setores conservadores do país. O golpe de Estado em 64 não dá para, de leve, ignorar o quanto no centro disso está o interesse americano. O quanto. Então, a relação que eu estou tentando fazer entre os setores, eu diria conservadores, reacionários, para ser bem explícito, com o anti-Getúlio, foi imensamente refletido na UDN. A UDN, que era um partido com uma vanguarda, ponhamos liberal conservadora, com muitas figuras de valor intelectual. Mas no centro era um antigetulismo ferrenho. Eu tenho um debate que travei um dia com uma das figuras grandes da UDN no parlamento, Lúcio Cardoso, Adalto Lúcio Cardoso, uma grande figura de jurista e das boas figuras no parlamento da UDN. Num debate com ele, eu na tribuna, ele me aparteando, às tantas ele fez 2 ou 3 referências em que o corte era o antigetulismo. Aí eu lhe fiz esta pergunta: deputado Adalto Lúcio Cardoso, o que é que há na alma da UDN
que não consegue viver por si própria sem o antigetulismo. Quase que eu diria que vocês existem na medida que Getúlio existiu. É a controvérsia da história dentro de você que há. É para dizer que, de certa maneira, eu te respondo à pergunta. Isso se ficou, isso fixou-se, de tal maneira que você teve esse período no qual eu vivi mais de perto, esse divisor de águas, o antigetulismo. O Estado de São Paulo, os principais jornais desse país, cresceu e se projetou com esta visão. De tal forma, que eu, quando chego à liderança da bancada do PTB, tido e havido como getulista, que não tinha sido. Eu nunca fui um militante getulista, pelo que eu estou contando aqui muito apressadamente. Passei a ser um militante trabalhista, mas não tinha nenhuma relação anterior, até porque, quando eu chego à vida pública, Getúlio, desgraçadamente, já tinha partido para outro mundo. Pois o Estado de São Paulo, ao referir-se a mim, dizia líder PT comuno nacionalista. Não punha meu nome. O Estado de São Paulo chegava ao extremo de não registrar o meu nome. Eu era líder de uma bancada de um partido importante na Câmara. Não era eu, estou falando a função. Eu era líder PT comuno nacionalista. Isso foi uma irradiação para todos os lados. E 64 pega isso. 64 pega isso. Aí é Jango a continuação do Getúlio. E se é a continuação do Getúlio, os ódios que voltaram à terra. Não terem permitido que o João Goulart assumisse a presidência da República, como era da norma constitucional, com a renúncia de Jânio Quadros. Se você pegar o manifesto dos militares, dos 3 ministros militares, considerando o porquê do não, está inteiramente ligado à visão do petróleo, à visão das reformas sociais e, por trás, o getulismo. É só pegar o manifesto dos ministros militares naquela ocasião. Eu não sei em que medida tudo isso foi apagado. Por isso eu festejo enormemente a iniciativa da Fundação ao fazer estas homenagens à memória de João Goulart. Festejo com todo o calor. Fantástica. Fantástica. Observe, qual é o primeiríssimo momento? Primeiríssimo momento. Renúncia do Jânio Quadros. História à parte. Renúncia preparada para um golpe de Estado. Isto hoje ainda é extremamente ignorado pelo grosso da intelectualidade crescida. Mas se você pegar aqueles 2 volumes que eu te mostro ali, História do Povo Brasileiro, escrita pelo Jânio e por Afonso Arino de Melo Franco, são 5 ou 6 volumes ali. O último capítulo, ele historia a renúncia e diz com a maior clareza, sem nenhum subterfúgio, que ela era a forma de criar as condições objetivas do golpe de Estado. Está confessado aí, literalmente. Eu nunca tive dúvida disso. Estou dizendo que isso é obra, está ali. Posso te mostrar na hora da nossa conversa terminar, está ali. Eu estou dizendo que, na hora que toma-se conhecimento, enfim, de que Jango já tinha acabado de ser informado formalmente pelo general, pelo presidente Mazzilli, da renúncia do Jânio, portanto, o direito líquido e certo dele assumir, tem o tal manifesto dos militares expressamente. E, mais uma vez, isto é o antigetulismo encarnado. Nesse contexto, cria-se através das lideranças conservadoras, da UDN, do PSD, inclusive com Juscelino Kubitschek, que, não obstante, tinha sido nosso aliado, o partido, desde o nascimento do PSD. Não obstante isto, cria-se a ideia de galvanizar aquela crise
através do processo da instalação do sistema parlamentarista. Foi uma divisão complexa. Jango já estava vindo de Singapura, onde estava, quando recebeu a notícia da renúncia de Jânio. Já estava em Paris. Me telefona numa madrugada. Almino, eu estou recebendo telefonemas do senador Afonso Farinos, deputado fulano de tal, e curiosamente para mim, com o meu desagrado, porque eu tenho hoje uma admiração enorme por Santiago Dantas e Santiago Dantas, sobre a hipótese de a adoção do sistema parlamentarista. Eu disse que não me recuso a conversar, mas o que é que tu pensas? Jango tinha a intimidade de falar assim. Não é apenas o tu que eu quero dizer. Eu diria quase que a humildade de repente, perguntar ao outro, que eu não tinha nenhuma razão para saber mais do que ele podia pensar, mas me perguntar naquela madrugada, o que tu pensas? E, presidente, eu sou, por doutrina, desde a juventude parlamentarista, mas nesse instante é golpe de Estado, portanto sou contra. Ele debate isso com a bancada, Almino, debate isso com a bancada. Pois bem, no dia seguinte, o presidente Mazzilli nos convida a todas as lideranças de todos os partidos para um encontro no Palácio, com a presença dos 3 ministros militares. Chego, eu me lembro que eu cheguei ligeiramente atrasado, tem até um lado anedótico. O Marechal Denis cutucou, não sei quem, disse, quem é esse jovem? Esse jovem era eu. Bom, aquela reunião, e aquela reunião foi a preliminar para que os ministros militares dissessem já, sem nenhuma, que não aceitariam a chegada sequer do Jango ao governo nacional. Teria dito aquele grande deputado gaúcho, Rui Ramos, que ao visitar os ministros militares disseram, se ele chegar, na hora que chegar, será preso. Ou seja, a radicalidade era absoluta. Vou lhe dizer algo que está na minha cabeça e eu espero um dia escrever sobre isso que vou dizer. Acho que aquela posição dos 3 ministros militares, vetando o direito líquido e certo de João Goulart assumir a presidência da República, é uma continuidade real da tentativa do golpe de Estado do Jânio. Se você pegar esse livro e ler a história que o Jânio revela do como era o objetivo da renúncia, e você vê exatamente os 3 ministros militares dele vetarem a posse de João Goulart, é uma continuidade de tal maneira enlaçada que é curioso como tudo isso não se tornou pleno com a própria posição no poder dos ministros militares. Aí entra o parlamentarismo como alternância, para não ficar exatamente uma tomada do poder pelos 3 ministros militares, criaram a hipótese alternativa. Venciam o Jango, portanto, o antigetulismo, não deixando o Jango assumir na plenitude, os militares não assumiam diretamente, e a continuidade do processo, da renúncia do Jango, que era a tentativa de golpe, reflete-se aí. Jango não pode assumir, salvo que seja através como chefe de Estado e não como chefe do poder. Curiosamente, a ideia de que Jango tinha o direito de assumir o poder não ficou só na nossa área trabalhista ou nos setores progressistas. Mesmo na UDN, várias figuras consideraram, puramente em termos constitucionais, é a posse um direito líquido e certo. Portanto, havia uma irradiação nesta área, sem força para fazer prevalecer. É na hora que Brizola, como governador do Estado e com a liderança que já tinha, a que foi enorme naquele episódio, assume, em nome do Rio Grande, em verdade, o protesto contra a hipótese. E
convoca o povo, e o povo foi para a rua. É um momento da maior beleza da nossa história, a chamada crise da legalidade, liderada pelo Brizola. A partir daí é outro quadro, literalmente outro quadro, porque completados, você deve saber isso tão bem quanto eu, quando o ministro, quando o comandante do Terceiro Exército assume de maneira surpreendente a posição de apoiar a liderança, melhor, a tese que Brizola estava contando. Ele, de maneira literalmente explícita, não aceito mais o comando do ministro da Guerra. Atuo livremente pela decisão do Terceiro Exército. Portanto, a tomada de posição de Brizola, com o apoio admirável do povo gaúcho, etc., e em seguida também com apoio que não tinha a mesma expressão, mas teve no momento a seu significado, que era o governador de Goiás. Aí o parlamentarismo se tornou como algo inevitável para esses setores conservadores. Ou isto é, ou nós vamos para um eventual choque de guerra civil. Não é? Eu me opus, com uma liberdade de dizer que fui líder naqueles dias dolorosos, literalmente contra a adoção do parlamentarismo, porque eu considerava que era um golpe de Estado. Tenho uma carta que escrevi ao Jango, está no meu livro, dizendo isso: presidente, isto, a meu ver, é um golpe de Estado. Está escrito o livro. A melhor possível. Começo por dizer o seguinte: a reforma de Brás não dá para falar nela sem falar um termo plano trienal. Pela primeira vez na nossa história, nós tivemos um candidato à presidência ou alguém que está assumindo a presidência e apresenta ao país um plano de governo. Plano. Com frequência fazem referência ao período das metas do Juscelino. As metas do Juscelino não foi um plano, foi uma sequência de projetos que foram se articulando no bojo já dele no poder. Não foi uma proposição anterior num plano. Essa do plano trienal é antes. Não é? Ou seja, antes no sentido de que dentro daquelas proposições estava a convocatória para o plebiscito da restauração do presidencialismo. As coisas estão misturadas. E você pega a chamada reforma de base, das quais a mais contundente pela repercussão política e social, que era a pregação da reforma agrária. Mas, ao lado disso, outros temas, a superação da crise inflacionária, que vinha dolorosamente castigando o país, sobretudo quantos vivendo de trabalho, etc. A necessidade do reescalonamento da dívida externa, que era imensa. Digo para quem eventualmente não saiba, só de juros nós pagávamos 100 milhões de dólares por ano de juros da dívida externa. Portanto, o reescalonamento era uma coisa fundamental. Tudo isso está no plano trienal. Portanto, quando nós falamos de reforma de base, temos que falar é a reforma agrária, é a reforma administrativa, é a reforma bancária e estas medidas de caráter econômico que estou me referindo. Tudo isto joga um papel importante na decisão plebiscitária. Foram 10 milhões de votos dizendo: volte, assuma o poder presidencialista. E o Jango veio. Olha aí, recordar coisas antigas. Como? O quadro já era um quadro crescentemente inquietante. Muito inquietante. Para nós, inclusive, por divergências internas.
Eu diria que as três principais lideranças, centrada no presidente João Goulart, tinha como algo que, a meu ver, complicou aquele quadro, a posição de Miguel Arraes como governador de Pernambuco, com divergências de Brizola em vários aspectos. Isso tudo dificultou também uma unidade nossa para levar adiante aquilo que era, já no país, uma proposição que tinha ganho uma expressão notável, não é? A reforma agrária. Não tinha sido isso antes na nossa história. E ninguém antes, nenhum presidente, tenha tido a audácia de levantar a proposta da reforma agrária como algo fundamental para o país.